Saudações a todos! Nós hoje daremos continuidade às leituras comentadas deste canal, com a leitura do nosso ensaio Ribeiro Couto e o Vale do Paraíba, escrito no ano de 2014 e publicado em 3 partes no prestigioso jornal cultural O Lince, de Aparecida, São Paulo, constituindo-se numa modesta contribuição nossa à luta para resgatar do esquecimento o tão grande quanto injustamente olvidado poeta, contista, cronista, romancista e ensaísta santista, paulista e brasileiro, que foi e é Rui Ribeiro Couto. Ribeiro Couto e o Vale do Paraíba, parte 1. Poeta, contista, cronista e romancista, que se conta entre os primeiros em importância da literatura pátria, além de brilhante ensaísta e jornalista e exemplar diplomata, Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto, mais conhecido como Ribeiro Couto, nasceu na cidade paulista de Santos, a 12 de março de 1898. Seu pai, José de Almeida Couto, era natural da Bahia, mas residia havia anos em Santos, onde chegou a ocupar o cargo de vereador, enquanto a mãe, Dona Nísia da Conceição Esteves Ribeiro, era santista como ele, embora filha de imigrantes portugueses. Alguns afirmam que ela nasceu em Portugal, mas na verdade ela nasceu em Santos, e os pais dela que vieram de Portugal. Aos 4 anos de idade, Ribeiro Couto, que fora batizado com o nome de Rui, em homenagem a Rui Barbosa, perdeu o pai, fato que obrigou a mãe a trabalhar como costureira em uma modesta casa da rua Amador Bueno. Teve uma infância triste e humilde, marcada, como escreveu no soneto da Fiel Infância, pela pobreza, pela solidão, pela casa sempre vazia, pelas lutas e pelo pouco pão na pouca mesa, sendo forçoso ressaltar, contudo, que tudo isto, que para ele foi aliás natural, lhe doía na saudade mais que então doía. Tal infância que, a despeito de triste, teve alguns momentos felizes, transcorreu perto do mar que tanto amava e do Porto de Santos, ao qual dizia dever sua essência, e sobre o qual escreveu ao longo da vida vários versos belíssimos. Deste período de sua existência, o escritor falou com saudades na crônica intitulada Meus 8 Anos, na qual comparou sua vida em tal idade àquela descrita por Casimiro de Abreu no poema homônimo, havendo ainda registrado diferentes episódios marcantes de tal período em alguns dos mais belos e tocantes contos saídos de sua pena, tais como Bilu, Carolina e eu, guerras religiosas e destruição de Troia, assim como em poemas e crônicas. No dizer de Ribeiro Couto, sua infância, passada não à sombra das bananeiras e debaixo dos laranjais, como aquela de Casimiro de Abreu, mas sim à sombra dos armazéns de café e dos navios do porto, era a aurora de sua vida, mas não podia dizer, como poeta romântico, que os anos não mais atrariam, pois a impressão de tal aurora ia com ele ao longo dos anos, estando sempre presente em cada nova manhã. Em outras palavras, ainda portava dentro de si o menino que um dia fora. Aos 7 anos de idade, em 1905, foi Ribeiro Couto matriculado no grupo escolar Barnabé, no sopé do Monte Serrat. Em 1912, ainda em sua praiana cidade natal, Ribeiro Couto, que sempre se destacara nos estudos como aluno brilhante, principiou a trabalhar como guarda-livros na empresa comissária de café Freitas Lima Nogueira e Companhia Limitada,
e ingressou na Escola de Comércio José Bonifácio, de onde sairia bacharel em Ciências Comerciais. Ainda em tal ano teve, segundo Milton Teixeira, seus primeiros versos publicados na imprensa santista. Milton Teixeira é o biógrafo de Ribeiro Couto. No ano de 1914, já colaborador dos jornais A Cidade de Santos e O Diário e da revista A Fita, todos de Santos, fundou com alguns colegas da Escola de Comércio José Bonifácio um grêmio literário que recebeu o nome deste ilustre filho da cidade de Brás Cubas, chamado por muitos o Patriarca da Independência. Na mesma época dedicou-se por gosto à filatelia, chegando a possuir uma grande coleção de selos, muitos dos quais obtidos por correspondência de colecionadores estrangeiros ou trocados nos vapores ancorados no porto, com marinheiros também estrangeiros, igualmente dedicados à filatelia. Segundo escreveu o próprio Ribeiro Couto na crônica Posse do Mundo, os melhores navios para trocar selos eram os vapores alemães, mas com o início da Primeira Guerra Mundial, naquele ano de 1914, um ou outro navio alemão ficou parado no porto, até que desapareceram todos. Ademais, com a guerra, chegou também o fim do curso da Escola de Comércio, passando a coleção de selos a ficar esquecida. Além disto, logo mais o rapaz daria adeus ao porto, uma vez que o convento de São Francisco em São Paulo esperava o candidato a bacharel. A capital paulista seria, segundo ele, uma dupla descoberta, a bruma e a liberdade. Nela, a adolescência ia começar a viver longe da meninice morta, passando a ser a coleção de selos, uma espécie de abandonado brinquedo de dimensões infantis, que, no entanto, no sentir do jovem aspirante a bacharel, lhe dera a posse do mundo, de modo que todos os mares agora poderiam ser seus. Em 1915 ingressou na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na São Paulo das Brumas e da Garoa, que, dada a grande importância que nela ainda tinha aquela academia jurídica, pareceu ao rapaz uma espécie de Coimbra do Brasil meridional, com o Tietê fazendo de Mondego, mas uma Coimbra paradoxalmente construída à feição de Chicago, com centenas de milhares de habitantes entregues à expansão das indústrias e do comércio do café. Pouco depois, tornou-se revisor do jornal Comércio de São Paulo e, em seguida, do Correio Paulistano, no qual logo passou a escrever e onde colaborou na composição de um romance folhetim escrito a várias mãos. Em 1916, ganhou o primeiro lugar nos Jogos Florais, promovidos pelo Liceu Feminino Santista e pela Prefeitura de Santos. 2 anos mais tarde, mais precisamente a 17 de março de 1918, venceu o concurso literário promovido pela revista paulistana A Cigarra sobre o tema Anhangabaú, com o soneto homônimo assinado sob pseudônimo de Alma de Tântalo. Com os 500 mil réis que recebeu como prêmio deste último concurso, deixou a então chamada metrópole do café, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde concluiu o curso de Direito iniciado sob as arcadas do antigo convento de São Francisco. Na então capital da República, Ribeiro Couto, que foi repórter do jornal A Época e redator da Gazeta de Notícias, e mais tarde de A Notícia, passou a conviver com literatos da estirpe de Olavo Bilac, com quem, aliás, conviveu por pouco tempo, já que este faleceu ainda neste ano
de 1918, Coelho Neto, Goulart de Andrade, Alberto de Oliveira, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Raul de Leone e Manuel Bandeira. Deste último, aliás, se tornou grande amigo por toda a vida, cumprindo sublinhar que foi o romancista de cabocla e poeta de Um Homem na Multidão, Ribeiro Couto, quem fez o discurso, aliás magnífico, de saudação ao autor de Estrela da Manhã, Libertinagem e Itinerário de Passárgada, Manuel Bandeira, quando do ingresso deste na Academia Brasileira de Letras, em 1914. Em 1921 foi publicado pela editora Monteiro Lobato e Companhia, da capital paulista, O Jardim das Confidências, primeiro livro de Ribeiro Couto, dedicado a São Paulo, às suas manhãs nevoentas de sol frouxo, às suas tardes nostálgicas, às suas noites de garoa fina e de luar gelado, a graça ornamental de seus jardins, adormecidos sob o céu florento, as alamedas silenciosas dos seus bairros aristocráticos e dos seus bairros burgueses e dos seus bairros pobres. Em tal obra, Ribeiro Couto já se revela um brilhante poeta, sendo sua poesia, depois chamada por alguns de penumbrista, algo como um belo e triste lamento em surdina, uma espécie de agradável e melancólica canção, entoada por um cantor solitário e nostálgico, numa noite escura, sob a neblina e a fria garoa e a mortiça luz de um lampião a gás. É este cantor solitário e nostálgico que, numa tarde fria, chuvosa e melancólica, proclama que dentro de nós existe uma tarde mais fria e que chove dentro de nós, chove melancolia. Faz-se mister notar que, ao compararmos os versos de O Jardim das Confidências, escritos ainda durante a adolescência do poeta, com aqueles da maturidade do autor de Entre Mar e Rio, e de longe, Ribeiro Couto, mesmo Ribeiro Couto, notamos que os primeiros alcançam a mesma perfeição estilística dos últimos e que os temas centrais de sua poesia continuam os mesmos, assim como o cunho de brasilidade que a marca, que a distingue, do mesmo modo que marca, que distingue toda a sua obra literária. Isto porque Ribeiro Couto, um dos poetas mais sentidamente brasileiros, no dizer de Vasco Maris, e cuja obra inteira, na prosa como no verso, é, nas palavras de Leduivo, uma celebração do Brasil, era, como bem observou o escritor português João Ameal, um poeta nato, possuidor do dom singular de transfigurar o cotidiano, sem deformá-lo ou engrandecê-lo. Daí ter sido notável autor de poemetos de ternura e de melancolia e de cancioneiro do ausente, Ribeiro Couto, segundo escreveu Manuel Bandeira ao apreciar suas poesias reunidas, um desses poetas que aos 20 anos atingem a mestria de sua arte. Do ponto de vista técnico, ainda nas palavras do poeta de Cinza das Horas, os primeiros versos de Ribeiro Couto têm exatamente a mesma perfeição dos últimos, havendo contudo se dado em sua obra, ao longo do tempo, o amadurecimento da sensibilidade e o aprimoramento, o enriquecimento da expressão e dos ritmos. No mesmo sentido daquilo que acabamos de observar, ponderou Augusto Frederico Schmidt, após haver lido as poesias reunidas de Ribeiro Couto, que em todos os poemas deste se encontra uma nota de íntima unidade, sendo a voz que nos fala de experiências e contatos com o mundo, com as terras do exílio, absolutamente a mesma voz do poeta aos 18 anos,
aos 16 anos, do poeta na infância, quando o mundo se identificava ainda com um sonho. Ainda neste diapasão, Wilson Martins, também ao apreciar as poesias reunidas do magno poeta santista, sublinhou que este, que em seu sentir traçara as coordenadas do que poderá ser uma poesia espontânea, autenticamente brasileira, havia permanecido em 40 anos de vida literária, fiel não apenas às técnicas e aos temas, posto que igualmente preservara intacta a sua sensibilidade poética, bem como a sua capacidade de emoção e a sua alta simplicidade de sentimentos. Em 1922 foi dado à estampa, também por Monteiro Lobato e companhia, o primeiro livro de contos de Ribeiro Couto, intitulado A Casa do Gato Cinzento. Nos melhores momentos de tal obra já se pode antever em seu autor o brilhante contista de O Crime do Estudante Batista, Baianinho e Outras Mulheres e Largo da Matriz, contista este que foi comparado pela crítica a escritores como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Alcântara Machado e mesmo Machado de Assis, sendo, em nosso entender, não apenas o maior contista brasileiro do século XX, como também o maior contista brasileiro depois ou talvez mesmo ao lado de Machado de Assis. Ainda no ano de 1922, descobriu Ribeiro Couto que estava sofrendo de tuberculose, doença que provavelmente contraíra em virtude da má alimentação e das noites passadas em claro nas redações de jornais ou nos bares da Lapa. A fim de recuperar a saúde abalada, seguiu então o jovem poeta, contista e jornalista Patrício, para Campos do Jordão, na esperança de que o salutar clima daquela estância da Serra da Mantiqueira, que então fazia parte do município de São Bento do Sapucaí, curasse seu pulmão enfermo. Na chamada Suíça brasileira, teve Ribeiro Couto, pela primeira vez na vida, contato com o campo, passando seus poemas a refletir, como anotou Milton Teixeira, a paisagem campestre que começava a amar e que deixaria influências marcantes no estilo do escritor, assim como o sol da montanha, como ponderou Tristão de Ataíde, ainda que não tenha deixado de ser também o poeta da névoa, da penumbra e dos crepúsculos chuvosos, para usarmos expressão do mesmo Tristão de Ataíde. Vale lembrar, aliás, que em Campos do Jordão também são comuns a neblina e os crepúsculos chuvosos. Como em Petrópolis, por lá às vezes desce o nevoeiro, chamado de russo pelos habitantes da cidade. Bem, mas voltemos ao nosso texto. A maior parte dos poemas escritos na denominada Montanha Magnífica, Campos do Jordão, foi publicada na segunda parte do livro Um Homem na Multidão, lançado em 1924, mesmo ano em que foram dadas à estampa as obras A Cidade do Vício e da Graça e Poemetos de Ternura e de Melancolia. Graças a este primeiro livro, pode ser Ribeiro Couto reputado o mais importante cronista do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX, depois de João do Rio, que, aliás, o influenciou nesta obra, como bem assinalou Brito Broca. Poemetos de Ternura e de Melancolia, obra publicada, aliás, por Monteiro Lobato e companhia, é, por seu turno, um dos mais importantes livros poéticos do autor de Província de Noroeste e Outros Poemas do Brasil,
contendo, dentre outros, o famoso poema Surdina, que assim principia: minha poesia toda mansa, não gesticulo, não me exalto, meu tormento sem esperança, tenho pudor de falar alto. Como sublinhou Pedro Paulo Filho, o mais célebre dos poemas escritos por Ribeiro Couto em Campos do Jordão, a Canção de Campos do Jordão, não foi, porém, fechado na segunda parte de Um Homem na Multidão, intitulado Chalé na Montanha, mas sim no livro Canções de Amor, editado em 1928 em São Paulo pela Companhia Editora Nacional de Monteiro Lobato. É com este formoso poema que encerramos a primeira parte deste trabalho, não sem antes salientar que Ribeiro Couto, em nosso sentir, não apenas santista, mas também jordanense e samentista, e como tal, mantiqueirense e vale paraibano, tendo sido, aliás, chamado por Plínio Salgado, mais ilustre dos filhos de São Bento do Sapucaí, o poeta da minha terra natal. Canção de Campos do Jordão. Os pinheiros pelas colinas, espalhando a copa redonda, infiltram no ar as suas resinas. Faz frio, antes que o sol se esconda, enche o peito de essências finas. Bom ar de Campos do Jordão, bom ar, curai o meu pulmão. Há bois pastando o campo em fora, roendo a relva de veludo, acabou-se, o sol foi-se embora, um ar tão doce pousa em tudo. Dói-me a tristeza desta hora, bom ar de Campos do Jordão, bom ar, curai o meu pulmão. Cheio de mágoa e de esperança, vou a chorar pelo caminho, enquanto em roda a noite avança. Perdi o amor, estou sozinho, mas, meu Deus, ainda sou criança. Bom ar de Campos do Jordão, bom ar, curai o meu pulmão. Ribeiro Couto e o Vale do Paraíba, parte 2. Nas derradeiras linhas da primeira parte do presente ensaio, publicada na última edição deste jornal, Jornal O Lince, escrevemos que a tuberculose levou Ribeiro Couto a se mudar em 1922 para Campos do Jordão, onde teve pela primeira vez na vida contato com o campo, passando seus poemas a refletir, como observou Milton Teixeira, a paisagem campestre, que deixaria marcante influência no autor de Canções de Amor, Cabocla e Largo da Matriz e outras histórias, tanto no verso como na prosa. Em Campos do Jordão residiu Ribeiro Couto entre 1922 e 1923, num chalé na então Rua do Sapo, atual Rua João Rodrigues da Silva, em Vila Bernécia, onde escreveu, como vimos na primeira parte deste estudo, a segunda parte de seu livro Um Homem na Multidão, intitulado Chalé na Montanha, e também a Canção de Campos do Jordão, inserida na obra Canções de Amor, cuja redação foi, aliás, iniciada na chamada Suíça Brasileira, em 1922, e concluída em São José do Barreiro, em 1925, embora fosse somente publicada em 1928. Transcrevemos no final da primeira parte do presente ensaio a Canção de Campos do Jordão, mas não reproduzimos ali nenhum dos poemas de O Chalé na Montanha. Visando corrigir tal omissão, transcreveremos a seguir dois dos mais belos e célebres poemas daquela segunda parte de Um Homem na Multidão. Primavera de Campos do Jordão.
A primavera cobriu as várzeas, os campos e os morros, de um verde unânime. Como o sol fulgura nas folhas novas, nas pereiras ramalhudas e altas apontam pintas vermelhas, e os pessegueiros de ramos esguios sacodem ao vento os pêssegos ácidos que o sol começa a colorir. Pelo meio-dia como que anoitece, nuvens negras caminhando rápidas trazem o repentino aguaceiro. Nos telhados estala a fuzilaria do granizo. Depois todo o ruído cessa. No céu úmido insinuam-se entre nuvens claridades anunciadoras. A alegria da vida palpita nas árvores e volta o sol a fulgurar nas folhas novas molhadas de chuva. Esse é o primeiro poema, né? Agora o segundo, O Noturno da Vila Bernécia. A casa deserta adormeceu. Uma torneira mal fechada lá dentro pinga num ritmo certo a sua gota sonora. Esse rumor é o único rumor da vida. A casa deserta adormeceu. A luz elétrica tem a claridade lívida das salas de jogo às 3 da manhã. Entretanto, alumia uma sala casta, cheia dos meus pensamentos melancólicos. A vida sempre foi amarga para alguns. Vem da noite fria na estrada a surdina fanhosa dos insetos tímidos. Ali embaixo, na vila adormecida, cabeceiam amortecidas algumas luzes. É a pobre vilazinha dos tísicos. A vida sempre foi amarga para alguns. Como ressaltou Pedro Paulo Filho, participou Ribeiro Couto, no tempo em que residiu em Vila Bernécia, das tertúlias litero-musicais que se realizavam na Pensão Azul, a mais elegante da vila, e às quais compareciam, além de Ribeiro Couto, os também escritores Monteiro Lobato e Mário de Andrade e a pianista Guiomar Novaes, dentre outros. Vale lembrar que tanto Guiomar Novaes quanto Magda Talhaferro, duas maiores pianistas da história do Brasil, frequentaram Campos do Jordão durante muitos anos. Em 1923, já praticamente curado da enfermidade que o levara a se mudar para Campos do Jordão, foi Ribeiro Couto nomeado delegado de polícia do município de São Bento do Sapucaí, ao qual, aliás, o atual município de Campos do Jordão ainda pertencia. Seu triunfo contra a tuberculose se deveu aos bons ares da Serra da Mantiqueira, ao seu viril espírito de luta, assinalado por Manuel Bandeira, que aliás o visitou por esse tempo em Campos do Jordão, na casa da triste Rua do Sapo, e provavelmente se deveu também à intercessão de Santa Teresinha de Lisieux, a quem o jovem poeta, contista e jornalista fizera uma promessa, pedindo a cura de seus pulmões. Segundo escreveu Manuel Bandeira, Ribeiro Couto se curou, é verdade que com pneumotórax, passando noites em claro a jogar pôquer com uns turcos horríveis em Abernécia, ou de revólver em punho, enfrentando como delegado de polícia os inimigos da ordem em São Bento do Sapucaí. Esses turcos aí que evidentemente eram sírios e ou libaneses, que tinham vindo para o Brasil com passaporte turco na época em que o Líbano e a Síria ainda pertenciam ao Império Turco-Otomano. Ou filhos destes que tinham vindo. Quando delegado de polícia em São Bento do Sapucaí, ali conheceu Ribeiro Couto, sua futura esposa, bem como o único grande amor de sua vida, a bela Dona Jacinta Pereira, que não é senão a donana do autobiográfico conto Largo da Matriz, enfeixado no livro
Largo da Matriz e Outras Histórias, de 1940. Largo da Matriz é talvez o mais belo e tocante dos contos de Ribeiro Couto. Narra a história de seu namoro e noivado com Dona Ana Pereira em São Bento do Sapucaí, no tempo em que ali era delegado de polícia, e também um pouco da história do capitão Candinho, pai da moça e antigo chefe político do município, e de Inha Rosa, pobre e bondosa negra velha, que pertencia à Irmandade de São Benedito e residia numa casinha humilde, de porta e janela, no mesmo Largo da Matriz, em que num casarão térreo de esquina morava o capitão Candinho com a família, incluindo Dona Ana. Esta última era a moça invisível da cidade, que passava os dias fechada em casa, lendo os romances que encomendava às livrarias do Rio e que quase por acaso uma tarde foi vista pelo jovem delegado escritor, de relance toda pálida, de olhos pretos, um ar grave e longínquo, contemplando o morro em frente, como adivinhando atrás, muito além de léguas e léguas de serra, o mar das evasões e da infinita viagem. O conto Largo da Matriz termina quando, anos mais tarde, o ex-delegado de São Bento do Sapucaí e Dona Ana recebem em Paris a notícia do falecimento de Inha Rosa, em cuja canastra foi encontrado o único tesouro de sua casinha pobre, o uniforme da Irmandade de São Benedito, a fita preta e branca da mesma Irmandade, um par de meias novas, borzeguins também novos e uma nota de 50 mil réis para as despesas do enterro. Era este o produto de todas as economias de Inha Rosa aplicadas com um pensamento de decência e devoção. Teve a bondosa senhora, muito querida em São Bento, um enterro muito concorrido. Segundo Ribeiro Couto, nas linhas finais de seu conto, a morte de Inha Rosa era um pedaço de nós mesmos que desaparecia sem remédio. Parecia que só então o nosso noivado estava findo. Agora, quando voltássemos a São Bento, não teríamos aquela salinha de terra batida, com a cadeira de palha rustida, o café feito na hora, Inha Rosa rindo com a gengiva sem dentes. Assim havia de ser pelo resto da vida. Pouco a pouco, pessoas e coisas morreriam em São Bento. De cada vez havíamos de sentir que o mundo nos despojava de uma realidade remota, mas presente, uma realidade misturada ao nosso ser físico e à nossa memória. Não seríamos então como pessoas mortas, nós dois a caminhar por um mundo sem contatos? No jardim das Tulherias tudo era êxtase para os olhos. Os palácios de Paris erguiam cúpulas históricas. Os pardais descendo dos castanheiros, meigos e ágeis, vinham pedir migalhas de pão aos transeuntes, movendo-se pela areia aos pulinhos. Em torno, Paris oferecia-nos uma realidade urgente, mais rica de aspectos, de ocupações voluptuárias. Dona Ana e eu seríamos muito felizes se a curiosidade pudesse absorver-nos por completo, sem aquele Largo da Matriz que subsistia no fundo de nós, com Nhá Chiquinha, mãe de Dona Ana, o capitão Candinho, Quitéria, irmã solteira de Dona Ana, Nhá Rosa, o agente do correio, Joana, neta de Inha Rosa, a igreja, o morro em frente. Então compreendemos que nosso maior bem seria aquele, carregar por todas as terras e por todos os mares uma obsessão afetiva, protetora fiel da ingenuidade morta. Aí termina a citação do conto, que como muitos outros contos
de Ribeiro Couto é totalmente autobiográfico e com personagens reais, narrando fatos reais. Cumpre ressaltar que o casarão de esquina em que residia a Dona Ana Pereira fica muito próximo da casa em que nasceu Plínio Salgado, que aliás foi casado com uma das filhas do capitão Candinho, Cândido Justino Pereira, Maria Amélia Pereira, que morreu a 21 de julho de 1919, dias após haver dado à luz a única filha de Plínio, que também foi batizada com o nome de Maria Amélia e escreveu uma magistral biografia do pai. Aliás, segundo o doutor Paulo Fernando Costa, na verdade ela foi registrada como Maria Virgínia, mas depois acabou adotando o nome de Maria Amélia em homenagem à mãe, ficando conhecida assim, assinando todos os documentos e livros assim, né, sendo chamada por todos como Maria Amélia e não Maria Virgínia. Assim, ao se casar em 1925 com Dona Ana Pereira, tornou-se Ribeiro Couto, parente por afinidade de Plínio Salgado, de quem talvez fosse também parente de sangue pela família Esteves de Portugal, sendo Plínio Esteves Salgado o nome completo do autor de O Estrangeiro, Plínio Salgado, e Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto, o nome completo do autor de Cabocla, Ribeiro Couto, ambos netos de imigrantes portugueses que tinham o sobrenome de Esteves. Outro conto que se encontra na obra Largo da Matriz e Outras Histórias e se ambienta em São Bento do Sapucaí é o magnífico Baiano, que se passa durante a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Bento foi um dos baluartes das forças paulistas contra as hostes da ditadura de Getúlio Vargas. O personagem central do conto é um soldado baiano que cai prisioneiro dos soldados constitucionalistas, sendo conduzido por estes até a cadeia, de onde é retirado nu por populares sambentistas que querem matá-lo. Quando o prisioneiro, porém, diz que não liga que o matem, desde que o matem vestido e não com as partes de fora, tudo muda e, como ressaltou Alberto Venâncio Filho, o povo de São Bento aclama o baiano pela sua dignidade e pela sua coragem, num clímax que, na expressão de Vasco Maris, comove e exalta os bons sentimentos daquela gente simples da serra, sendo tal conto, na opinião de Gilberto Amado, um documento impressionante de psicologia brasileira. No último livro de poesias de Ribeiro Couto, Longe, publicado em 1961, e dedicado à esposa Dona Ana Pereira Ribeiro Couto, ou Menina, como a chamava na intimidade, junto ao rio Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, ao belo poema Largo da Matriz, que julgamos oportuno transcrever na íntegra. Largo da Matriz. O Largo da Matriz, quintais e velhas ruas, descendo a várzea ao rio espraiado e barrento, em que brincavam de pescar crianças nuas. Cidadezinha, assim me apareceu São Bento. As janelas do casarão eram as tuas, moça escondida com segredos de convento. Bonita como tu, não podia ver duas. Falavam-me de ti, do teu ar cismarrento. Muitas vezes fiquei a olhar tuas janelas, alta noite, vulto esbatido na neblina, amoroso da luz que havia numa delas. Na torre da matriz o relógio velava,
como guarda fiel do casarão da esquina, onde tinha que estar o bem que me esperava. Também longe encontramos a poesia Recordação de Gonçalves Dias, na qual o Ribeiro Couto diz imaginar o poeta da Canção do Exílio, como ele em Paris, olhando o rio Sena e a Catedral de Notre-Dame ao fundo, enquanto o sabiá que sempre ouvia cantava nas palmeiras de outro mundo. Via Gonçalves Dias admirando as belezas de Paris, não esquecendo, porém, sua gente e seu chão, bem como seu imperador Dom Pedro II, e assim dizia o poeta maranhense no final de seu belo poema: murmuro debruçado sobre o Sena, tua canção do exílio, e num instante São Bento do Sapucaí me acena. A água do rio estranho, o Sena, fica cheia de imagens meigas cuja voz distante é como um sabiá que me engorjeia. Nestas citações podemos ver o quão certo está Plínio Salgado ao afirmar, na homenagem póstuma que fez a Ribeiro Couto, na Câmara dos Deputados em Brasília, que o autor de longe, Baianinha, Outras Mulheres e Cabocla, uma das mais altas figuras produzidas pela literatura brasileira e um dos valores mais nobres da nossa diplomacia, além de tudo quanto foi de notável na literatura pátria, além de tudo quanto significou como homem público da maior latitude e altitude, era para ele, particularmente, o poeta de sua terra natal, São Bento do Sapucaí. Assim como era também seu irmão. Aí vem a citação do Plínio Salgado. Éramos irmãos por todos os motivos, irmãos em arte, irmãos em idealismo, porque participou do grande movimento que lancei no Brasil um dia. Do grande movimento que lancei no Brasil um dia, o integralismo, irmãos pelos gostos estéticos, irmãos por sermos, por assim dizer, da mesma terra, daquela que ele tomou como sua terra adotiva, irmãos por laços de parentesco que nos uniam. O grande movimento a que se referiu Plínio Salgado em sua homenagem póstuma a Ribeiro Couto não é senão o integralismo, como dissemos, movimento que reuniu, aliás, nas palavras de Miguel Reale, o que havia de mais fino na intelectualidade da época em que surgiu, se constituindo, no dizer de Gerardo Melo Mourão, no mais fascinante grupo da inteligência do país. Em 1924, Ribeiro Couto, já noivo de Dona Ana Pereira, deixou São Bento do Sapucaí, se tornando delegado de polícia no município de Cunha, também no Vale do Paraíba, onde permaneceu de março a abril daquele ano, sendo depois nomeado promotor público em São José do Barreiro, ainda no Vale do Paraíba. Como aduziu Milton Teixeira, a passagem de Ribeiro Couto por São José do Barreiro proporcionou ao escritor acontecimentos originais que inspiraram a feitura de novos poemas, contos e crônicas. Dentre os poemas podemos destacar aqueles que compõem a terceira parte do livro Um Homem na Multidão, chamada, aliás, São José do Barreiro, e também os versos de província, que tratam todos de São José do Barreiro, embora tenham sido escritos em Pouso Alto, no interior de Minas Gerais, entre 1926 e 1928, e publicados em Coimbra, Portugal, pelas edições Presença, em 1933. A terceira parte de Um Homem na Multidão, intitulada, como acabamos de observar, São José do Barreiro, assim principia. A folhagem nova das goiabeiras brilha ao sol, invernizada de verde. Numa rua qualquer passa um carro de boi lentamente, com sua lamúria fanhosa e contínua. No telhado colonial da casa em frente, um pássaro pousou e canta.
Das paredes brancas o reboco antigo caiu, paredes grossas de pau a pique, ripas tortas enxadrezadas, o quintal tem muros de adobe. Por cima aparecem bananeiras, uma galinha a passear os pintos ariscos, vem catar insetos à minha porta, voam moscas na luz nítida. No trecho citado de São José do Barreiro, podemos perceber claramente a simplicidade, a singeleza da poesia de Ribeiro Couto, assinalada por diversos escritores e críticos literários, e que é justamente uma das principais causas da beleza de tal poesia, também marcada pela musicalidade, que, embora mais forte nos poemas dos primeiros livros de versos do autor, particularmente o Jardim das Confidências e poemetos de ternura e de melancolia, está presente em todas as suas obras poéticas, sendo importante recordar, aliás, que foi Ribeiro Couto um dos poemas pátrios que teve mais poesias musicadas, havendo com efeito compositores como os brasileiros Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignoni, Oswaldo Lacerda e Oscar Lourenço Fernandes, e o português Armando Lessa, feito versões musicais de poemas do autor de Província e de canções de amor, Ribeiro Couto. Em São José do Barreiro, confessou o poeta, contista e então futuro romancista de cabocla e prima Belinha, seu amor às coisas singelas, sendo com tal confissão que fechamos a segunda parte do presente ensaio. Amo as coisas simples, tudo que está em roda de mim, e existe sem ninguém saber, a humilde verdade, casa pobre. Ribeiro Couto e o Vale do Paraíba, parte 3. Nas linhas finais da segunda parte do presente ensaio, publicada na última edição deste jornal, observamos que no ano de 1924, Rui Ribeiro Couto, já então noivo de Dona Ana Jacinta Pereira, natural de São Bento do Sapucaí, deixou esta bucólica cidadezinha montanhesa, onde fora delegado de polícia, indo para o município de Cunha, também na região do Vale do Paraíba, onde entre março e abril daquele ano, igualmente ocupou o cargo de delegado. Em seguida, conforme igualmente fizemos notar, no final da primeira parte deste ensaio, foi o fino poeta, no final da segunda parte, foi o fino poeta de O Jardim das Confidências e magistral contista de A Casa do Gato Cinzento, nomeado promotor de justiça em São José do Barreiro, também na região do Vale do Paraíba. Ainda conforme assinalamos nas derradeiras linhas da segunda parte deste trabalho, a passagem de Ribeiro Couto pela antiga e pacata cidadezinha de São José do Barreiro, uma das cidades mortas vale-paraibanas, de que nos falou Monteiro Lobato, proporcionou ao autor de poemetos de ternura e de melancolia, como sublinhou Milton Teixeira, originais acontecimentos que inspiraram novos poemas, contos e crônicas. Dentre os poemas, destacamos aqueles que compõem a terceira parte da obra Um Homem na Multidão, intitulada com efeito São José do Barreiro. E também os versos da obra Província, que, embora escritos em Pouso Alto, no interior de Minas Gerais, entre os anos de 1926 e 1928, falam todos do município Vale Paraibano de São José do Barreiro. Transcrevemos no final da segunda parte deste ensaio alguns trechos da terceira parte de Um Homem na Multidão, nos quais podemos ver toda a singeleza e a musicalidade da poesia de Ribeiro Couto, singeleza e musicalidade que dele fazem, com efeito, um dos maiores poetas brasileiros.
Pouco depois dos trechos por nós citados na segunda parte do presente trabalho, havendo falado do cantar dos ventos nos bambuais em frente à sua janela, das gargalhadas de João de Barro que estridulavam nos arvoredos da vizinhança, das negras pobres que conversavam enquanto batiam roupa nas lajes do ribeirão, em cujas margens corriam meninos nus, e dos gansos fanhosos que se perseguiam na paisagem queimada de sol, assim concluiu Ribeiro Couto seus versos sobre São José do Barreiro. Minha casa é pequena e velha. Na calçada de pedras em torno dela, vi são matos parasitários. As janelinhas são quadradas. Em frente, além de uns terrenos baldios, uma chácara se esconde entre arvoredos. E atrás é a serra, muralha azul. Os fundos da igreja são ali perto. Há repiques de sino ao cair da noite. As moças cantam rezas sem o padre, que vem apenas 2 vezes por mês. A rua desemboca no caminho de areias, estalam patas no solo duro. Passam caboclos de ar triste, bambos nos cavalinhos trotões. Nas ruas arenosas estreitas, os lampiões mortiços adormecem. A luz elétrica é vermelha e pobre como a do querosene. Há manchas brancas de muros velhos, com massas escuras de arvoredo a emergir dos quintais. No largo da igreja brincam crianças. Vêm das estradas à boca dos campos, alaridos de cachorros nas chácaras. Debruçado no parapeito da ponte, um vulto olha o rio. A lua reflete-se nas águas. Em princípios da década de 1940, publicou Ribeiro Couto no jornal Amanhã do Rio de Janeiro a crônica Negro Forro, na qual falou de um velho negro, ex-escravo, por nome de Samuel, a quem conhecera em São José do Barreiro, quando lá ocupava o cargo de promotor público, e que aparecera com o nome de João Nagô, em poema do livro Província, que ora transcrevemos. João Nagô. Preto velho, tua mão era trêmula doente, e teus pés pesadamente se arrastavam pelo chão. Ia longe o tempo mau, capitães, matos, cafuas, e umas negras carnes nuas a sangrar no bacalhau. Ao morreres tinhas fé, em que Deus te deixaria ir ao céu no mesmo dia ver a princesa Isabel. Muitos são os poemas de província que mereceriam ser aqui transcritos, mas por questão de tempo e de espaço, transcreveremos apenas mais um, que reputamos ser um dos mais simples e belos da aludida obra do ilustre poeta santista. Domingo. O sino repica chamando todos à missa. A neblina enche todo o vale. Cobre os telhados, apaga as árvores. Os caboclos descem da serra para a cidade, em cavalinhos que põem fumaça pelas narinas. O largo da matriz está enfeitado de bambus, com fios mortos de bandeirinhas de papel. Restos carbonizados de fogueiras jazem à toa entre foguetes caídos. Ontem foi dia de Santo Antônio. Passam mulheres para o mercado, levando meninos que choramingam porque sujaram a roupa nova. Em março de 1925, Ribeiro Couto casou-se com Dona Ana Pereira, a Dona Ana do Largo da Matriz de São Bento do Sapucaí, imortalizada, como observamos na segunda parte deste ensaio, no magnífico conto Largo da Matriz, que, publicado em 1940, é sem dúvida alguma um dos mais belos e tocantes contos de nosso idioma. Ainda em 1925, Ribeiro Couto e a esposa se mudaram para o município mineiro de Pouso Alto, na Serra da Mantiqueira, onde o escritor foi promotor de justiça até o ano de 1928, e em que, em fins de 1925 ou princípios de 1926,
deu na pequena casa que alugara, ao lado de um ribeirão, um histórico jantar de que participaram, além dele próprio, os poetas Manuel Bandeira, então hospedado em sua residência, e Carlos Drummond de Andrade. Portanto, nesse jantar se reuniram 3 dos maiores poetas do modernismo brasileiro, 2 justamente lembrados, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, e um, infelizmente e injustamente olvidado, que é Ribeiro Couto. Em 1926, e não 1924, como por erro de digitação escrevemos na primeira parte deste ensaio, aliás, peço perdão por ter lido 1924, em vez de ter corrigido para 1926, foi publicada a obra Um Homem na Multidão, que mereceu 2 longos e elogiosos estudos de Mário de Andrade, ambos publicados no jornal carioca Amanhã. Este diário, dirigido por Mário Rodrigues, pai do então futuro escritor Nelson Rodrigues, não se confunde com o jornal de mesmo nome, também carioca, fundado em 1941 pelo poeta e ensaísta Cassiano Ricardo, aliás, Vale Paraibano de São José dos Campos. E também não se confunde com o jornal esquerdista de mesmo nome, que circulou na década de 30. Foi no periódico Amanhã, o de Cassiano Ricardo, de orientação nacionalista, que Ribeiro Couto publicou, no início da década de 1940, suas mais belas crônicas. No ano de 1927 foram dados à estampa 2 volumes de contos de Ribeiro Couto, intitulados O Crime do Estudante Batista e Baianinha e Outras Mulheres. Este último volume deu ao autor santista o prêmio de contos da Academia Brasileira de Letras, e em ambas as obras já se revela o escritor, um dos maiores contistas do país e do idioma. Em 1928, ano da publicação de suas canções de amor, entre as quais se encontra, como vimos na primeira parte do presente estudo, a belíssima canção de Campos do Jordão, partiu Ribeiro Couto para a França em companhia da esposa, uma vez que fora designado para trabalhar como auxiliar no Consulado-Geral do Brasil em Marsella, onde tornar-se-ia também vice-cônsul honorário. Em 1931, foi o escritor transferido para Paris, onde serviu como adido junto ao Consulado-Geral do Brasil. Por essa época foi nomeado cônsul de 3ª classe, ingressando formalmente na carreira diplomática. Em fins do ano de 1931, quando o escritor residia na capital francesa, foi publicado o romance Cabocla, que teve considerado sucesso tanto em matéria de público quanto em matéria de crítica. Escrita em Marsella no ano anterior, esta obra, segundo o autor, um desabafo de saudade e talvez de angústia, embora ambientada no interior do Espírito Santo e em parte no Rio de Janeiro, está cheia de reminiscências e saudades que o romancista tinha dos tempos vividos na região do Vale do Paraíba, tanto no Vale propriamente dito, quanto na Serra da Mantiqueira, que faz parte da região do Vale do Paraíba. Em Cabocla, inegavelmente, um dos mais belos romances campestres da literatura brasileira, Ribeiro Couto, grande poeta no verso e na prosa, no dizer de João de Barros, deu-nos, ainda nas palavras do poeta e publicista português, um livro que pouquíssimos escritores nos poderiam dar com igual e tão penetrante e comunicativo fervor, o romance do ambiente do Brasil rústico,
do Brasil tradicional e íntimo, raiz indestrutível do complexo e prodigioso Brasil de hoje e de amanhã. Noutras palavras, em tal romance, o autor atingiu plenamente seu objetivo de dar ao público uma obra que fosse um espelho da terra nacional, ou em outros termos, do Brasil profundo, autêntico e verdadeiro. Como escreveu no jornal Linguagem Viva, em 2011, nos 80 anos da publicação da obra Cabocla, o grande crítico literário Rui Ribeiro, que aliás não possui nenhum vínculo de parentesco com o poeta e escritor santista, o aludido romance, Cabocla, se firmou ao longo do tempo como um verdadeiro clássico da literatura brasileira. Em 1932, Ribeiro Couto retornou ao Brasil, passando a trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e também na redação do Jornal do Brasil, então dirigido por Barbosa Lima Sobrinho. Havendo trabalhado até o ano de 1935, neste prestigioso órgão de nossa imprensa, do qual fora correspondente no período em que residira na França, ali publicou o autor de Cabocla diversos artigos admiráveis. Durante os conturbados dias da Revolução Constitucionalista, escreveu Ribeiro Couto um pequeno ensaio intitulado Espírito de São Paulo e publicado no Rio de Janeiro pelo poeta e editor Augusto Frederico Schmidt. Em tal ensaio demonstrou o escritor e diplomata santista que o orçamento de 9 de julho de 1932 não era um levante de natureza separatista e ressaltou que foi São Paulo, na crônica remota como nos seus dias do Império e da República, uma afirmação sem medo e sem mácula, de brasilidade inteligente, de vontade construtora, de amor à ordem e à cultura. Segundo o homem de letras e diplomata paulista, o espírito de São Paulo, atento a todas as manifestações da vida nacional, não o arrastará nunca ao isolamento, mas sempre a uma preocupação sempre maior do bem do Brasil, e a vitalidade da terra bandeirante estará sempre a serviço do país. Daí resultar a acusação de separatismo lançada contra São Paulo, quando não de má fé, de um completo desconhecimento das condições em que São Paulo se desenvolvia havia 4 séculos. Foi durante o tempo em que residiu no Rio de Janeiro, trabalhando no Palácio de Itamaraty e na redação do Jornal do Brasil, que Ribeiro Couto ingressou na Ação Integralista Brasileira, AIB, como observamos na segunda parte deste estudo. Em entrevista concedida em meados da década de 30 ao Diário de Notícias de Lisboa e parcialmente transcrita por Milton Teixeira em Ribeiro Couto ainda ausente, o autor de O Jardim das Confidências proclamou que os integralistas, entre os quais se incluía, queriam o Brasil integrado na tradição dentro dos moldes do Império, combatendo o federalismo de estilo estadunidense importado em nosso país pela Constituição de 1891. Em seguida, defendeu o Estado corporativo e a denominada democracia orgânica, condenando a liberal democracia, que, em seu sentir, representaria em última análise uma ditadura de simples manipuladores de forças eleitorais. Ainda segundo observou o escritor Patrício na referida entrevista, os integralistas queriam estabelecer um clima nacional consciente, fortificar o espírito unitário do país e convencer a nação de que as soluções integralistas são as únicas capazes de defender os princípios de tradição e o espírito brasileiro,
resolvendo ao mesmo tempo as questões sociais. Concluiu Ribeiro Couto a referida entrevista, proclamando sua profunda admiração por Plínio Salgado, sobre quem, aliás, escreveu por essa mesma época um pequeno, porém magistral ensaio, intitulado Cavaleiro do Brasil Integral, e originalmente publicado no Jornal do Brasil, tendo sido posteriormente transcrito em Plínio Salgado, obra de autoria coletiva lançada em 1936 pela Companhia Editora Panorama, de São Paulo, e mais recentemente na revista Sei Que Vou Por Aqui, editada na capital paulista por Gumercindo Rocha Doria. Em tal ensaio fez o escritor santista uma admirável síntese do pensamento político de Plínio Salgado, a quem se referiu como Cavaleiro do Brasil Integral e o apóstolo que desceu das montanhas de São Bento do Sapucaí, a velha cidade colonial que repousa entre verdes lavouras num píncaro de serra, na Mantiqueira, e consciente de que o Brasil necessitava de um vasto movimento revolucionário, de uma construção integral orientada por princípios filosóficos e uma exata observação da realidade brasileira, lançara o movimento integralista. Ainda no aludido ensaio, declarou Ribeiro Couto sua adesão ao integralismo, que era, em seu entender, uma ideia necessária para o país, ressaltando que os integralistas mobilizavam as forças do espírito brasileiro e estavam com as portas abertas a todos aqueles que sentiam a urgência de uma reconstrução total e corajosa. Em 1933, deu Ribeiro Couto a estampa às obras poéticas Noroeste e Outros Poemas do Brasil, de forte inspiração nacionalista, Província, que, como vimos, fala de São José do Barreiro, e Correspondência de Família, esta última contendo versos seus e do poeta português Adolfo Casais Monteiro, que 2 anos mais tarde publicaria, pelas edições Presença, da cidade do Porto, o breve, porém significativo ensaio A Poesia de Ribeiro Couto. Ainda no ano de 1933, foi publicado pela editora de Augusto Frederico Schmidt o volume de contos, ou talvez novelas, intitulado Clube das Esposas Enganadas. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras a 28 de março de 1934, tomou o escritor, a 17 de novembro daquele ano, posse da cadeira número 26 da chamada Casa de Machado de Assis, cujo patrono é Laurindo Rabelo, tendo sido recebido por Laudelino Freire. Ainda em 1934, Ribeiro Couto, que no ano anterior fora condecorado pelo governo português com o grau de Cavaleiro da Ordem de São Tiago da Espada, foi promovido a cônsul de 2ª classe, sendo lotado em Haia, na Holanda, como segundo secretário da legação brasileira. Também em 1934 foram publicados os livros Conversa Inocente, que contém algumas crônicas do escritor santista, e Presença de Santa Teresinha, ensaio sobre essa santa, de quem era Ribeiro Couto devoto, como observamos na segunda parte deste estudo, e sua cidade natal de Lisieux, que o poeta visitara no tempo em que residira na França. Tal livro, que contém belas ilustrações de Portinari, seria mais tarde vertido para o francês e publicado na França, assim como poemas e outras obras do autor, que também teve obras traduzidas para o italiano, o sueco, o húngaro e o servo-croata.
decidimos-nos a ler Presença de Santa Teresinha, obra que muito nos tocou, depois de havermos lido as belas palavras que a poeta santista Carolina Ramos proferiu sobre tal obra no memorável discurso de posse na cadeira número 30 da Academia Santista de Letras, cujo patrono é Ribeiro Couto. Muito gostaríamos de citar ao menos algumas dessas inspiradas palavras, mas infelizmente não encontramos em nossa biblioteca o pequeno volume que, sob o título de Ribeiro Couto, Vida e Obra, contém algumas das mais lindas páginas já escritas sobre o grande e olvidado poeta da cidade de Brás Cubas. Agora já encontramos esse livro numa versão revista desse ensaio, já poderemos citar alguns trechos dele. Em 1935, foi o escritor e diplomata santista agraciado pelo Papa Pio XI com o grau de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno. No mesmo ano foi publicado o livro de viagens Chão de França, que contém a poética e encantatória descrição de algumas das cidades e paisagens daquele país europeu. Em 1939, Ribeiro Couto, que perdera a mãe 2 anos antes, publicou em Lisboa o magnífico cancioneiro de Dom Afonso, dedicado ao seu grande amigo Afonso Arinos de Melo Franco e à esposa deste, Ana. No ano seguinte, o autor de Baianinho e Outras Mulheres, mestre de contistas na justíssima expressão do escritor português Joaquim Passo d'Arcos, aliás outro grande escritor injustamente esquecido, deu a lume seu último volume de contos inéditos, que não é outro senão o já aqui mencionado Largo da Matriz. Tal obra, em nosso entender, no terreno do conto, a máxima obra de Ribeiro Couto, que, conforme bem fez notar Herman Lima, foi com seus contos de tão intenso lirismo e de tão funda sensibilidade, profundamente marcados pelo teor poético, um autêntico renovador do conto, para isto tendo contribuído o fato de continuar poeta em tudo o que escreveu, prolongando-se nas suas narrações a arte sutil de poeta penumbrista. Em 1941 foi publicado o segundo e derradeiro romance de Ribeiro Couto, intitulado Prima Belinha, e dedicado ao historiador Hélio Viana, que, aliás, como ele, também era integralista. Tal obra, cuja redação fora iniciada em Pouso Alto, Minas Gerais, no ano de 1926 e concluída em Paris no ano de 1931, se ambienta entre o sul de Minas e o Rio de Janeiro, e escrita dentro do mesmo clima tradicionalista e sadiamente nacionalista de Cabocla, é, como este romance, um autêntico espelho do Brasil profundo, tradicional e verdadeiro. Em 1943 foi dado a lume o volume de versos Cancioneiro do Ausente, que contém alguns dos mais formosos poemas do autor de poemetos de ternura e de melancolia. No mesmo ano, o ilustre diplomata Patrício, que em 1941 fora secretário da Legação do Brasil à Conferência Regional do Prata, em Montevidéu, e em 1942 fora delegado à segunda Conferência Pan-Americana de Cooperação Intelectual, realizada em Havana, Cuba, tornou-se encarregado dos negócios do Brasil em Lisboa. Nesta época escreveu a belíssima obra poética Entre Mar e Rio, que seria publicada em 1952, e como escreveu Milton Teixeira, é um autêntico roteiro poético de Portugal, no qual o poeta entrelaça Santos, sua terra natal, com cidades do antigo reino de Portugal, numa única mensagem de amor fraternal. Em 1946 deixou Ribeiro Couto o amado Portugal dos antepassados, indo para Genebra, na Suíça,
na condição de cônsul-geral do Brasil, naquela cidade alpina, e no ano seguinte seguiu como ministro plenipotenciário para Belgrado, na Iugoslávia, tendo sido nomeado embaixador do Brasil naquele país em 1952. Apesar de firmemente contrário à ideologia comunista, tornou-se amigo do Marechal Tito, governante daquele país, como antes em Portugal se tornara amigo de Salazar, estadista a quem admirava e com quem possuía, evidentemente, mais afinidades do ponto de vista político e doutrinário. Em 1956 foi publicado o volume de crônicas Barro do Município, no qual, dentre outras crônicas, originalmente publicadas no Jornal do Brasil, ou em Amanhã, e algumas delas já citadas ao longo deste estudo, se encontra a interessante crônica intitulada Província Sentimental, em que o escritor fala de uma província natal independente e própria, província do espírito, na qual não nascera, mas em que sentira renascer, e que era composta de territórios que ele mesmo juntara por amor, Tal província sentimental abrangia as serras da Bocaina e de Cunha, desde as praias de Paraty, descendo até o Vale do Paraíba, entre Bananal e Taubaté, subindo pela Mantiqueira e se estendendo por Minas em fora, entre Paraisópolis e Pouso Alto. Em 1958, conquistou o poeta santista em Paris, pela coletânea de versos por ele mesmo vertida ao francês, intitulada Le Jour Allons, publicada naquele ano, o Prêmio Internacional de Poesia Les Amitiés Françaises, da Sociedade dos Poetas Franceses. No ano de 1960 foram publicadas pela José Olímpio Editora, do Rio de Janeiro, as poesias reunidas de Ribeiro Couto, saudadas com entusiasmo, dentre outros, por Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt e Wilson Martins. Tal obra reúne a maior parte das poesias até então publicadas pelo autor de Um Homem na Multidão, poeta maior que, como escreveu Leduivo, fecundado pela melodiosa lição de Paul Verlaine, Albert Saman e Antônio Nobre, e ainda desse obscuro e fantasmal Marcelo Gama, soubera extrair da noite, das solidões estreladas e do silêncio, a sua música pura, em plena atmosfera solar e colorida do modernismo. Ainda em 1960 foi publicado o livro Sentimento Lusitano, que contém diversos ensaios admiráveis, a exemplo de A Mensagem do Luzia de Antônio Nobre e de Lugares Comuns de um Admirador Brasileiro, de Eça de Queiroz. No ano seguinte, lançou o poeta seu último volume de versos, publicado em vida, intitulado Longe, e dedicado, como vimos na segunda parte deste estudo, a sua esposa Ana, ou menina, como a chamava, junto ao rio Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. Deste livro, um dos mais belos, sem dúvida alguma, que saíram da inspirada pena do grande escritor Patrício, julgamos interessante evocar, além dos poemas a que nos referimos na segunda parte deste trabalho, o poema Biografia, que fala, dentre outras coisas, dos pinheirais e do bom ar de Campos do Jordão. Biografia. Porto Natal, grandes navios de antigamente, ambição de saber do que havia por diante, cismas do menino, planos do adolescente, nada durou mais que um instante. Depois os pinheirais, o ar bom para o doente, a montanha embalando a cadeira de cura, e enfim de novo o mar no litoral ardente, anos de força, andanças da aventura. O mundo é uma canção. O mundo e uma canção já com voz diferente. O escurecer do sol na tarde que não dura. Agora a pedra e o nome em 3 letras. Em breve chuvas virão.
A água do tempo tudo lava. A inscrição não será mais do que um rasto leve e não se saberá o que a pedra lembrava. Em 1999 foi publicado postumamente o último livro poético de Ribeiro Couto, Adeuses, precedido pelo estudo Ribeiro Couto e Afonso Arinos, de Afonso Arinos Filho, prefaciado por Antônio Olinto, e de uma apresentação escrita pelo autor do mencionado estudo. Adeuses se inicia com um belíssimo poema, no qual o autor de O Jardim das Confidências evoca os jardins brumosos, nostálgicos e crepusculares de seus juvenis versos penumbristas e outoniços, observando que neles, além da espessa névoa simbolista, havia claros mármores parnasianos que de ninguém estavam à vista, sob o nevoento céu de Bruges morta. Em 1963, Ribeiro Couto, quase cego, aposentou-se da carreira diplomática, saindo de Belgrado e indo para Paris, onde faleceu a 30 de maio do mesmo ano, no hospital Lariboisière, vítima de um infarto do miocárdio, longe da cidade de Santos, onde nascera, e da região do Vale do Paraíba, em que sentira renascer. Tempos antes escrevera o poeta ao escritor e advogado Genésio Pereira Filho, natural de São Bento do Sapucaí e seu sobrinho por afinidade, assim como de Plínio Salgado e primo em primeiro grau da escritora Benedita Rezende, mais conhecida pelo pseudônimo de Eugênia Sereno, uma carta em que manifestara o desejo de voltar para o Brasil e passar os últimos dias de sua vida em Campos do Jordão. Já havendo nos estendido além daquilo que deveríamos, encerramos aqui o presente ensaio em homenagem ao exemplar diplomata e brilhante, criminosamente esquecido poeta, contista, cronista, romancista, ensaísta e jornalista patrício Rui Ribeiro Couto, um dos máximos vultos da literatura pátria, e a sua e nossa tão amada região do Vale do Paraíba. Muito obrigado. Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, São Paulo, julho, novembro de 2014. Muito obrigado.